Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui no Gay Blog BR. Eu sou o André Fischer, curador da mostra Curta UF, que está rolando no Scruff Brasil, apresentando filmes... Ó, galera já entrando. Apresentando filmes brasileiros, curta-metragens, que falam um pouco aqui da nossa realidade LGBTQIA+, no Brasil. Semana passada, na quinta-feira, a gente já teve a primeira live. A gente vai ter a segunda agora, com mais 4 diretores, e eu já vou começar a chamar a galera para entrar. A gente começa aqui, ó, vai entrar aqui agora diretamente do Recife. E aí, galera da Sétima Arte e do Vale. E aí, tudo bom? Tudo bem. A nossa luz está muito escura para baixo. Eu tô achando ótimo a luz de vocês, meio roxa, eu tô achando excelente, assim, meio Então roxa, arrasou. roxa. Então é isso. A gente tava com medo de estar escuro. Não, tá fazendo um bom contraste cromático com essa parte aqui de cima. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá, tudo bem, Bacana tudo a bem. repercussão dos filmes, né? Vocês viram já? Vocês estão acompanhando o número de visualizações? É festival de curtas de gente grande, esse que tá rolando no Scruff, né? Os filmes todos com mais de 2, 3 mil visualizações. Qual vocês entraram na última vez? Estava com quantos diretores do Ar? Deixa eu apresentar aqui. Que é o primeiro filme. Quando você entra no Scruff, clica ali embaixo. 1.700, alguma coisa. Você vê... Oi? Cortou, não foi? Opa, Será que tá é nossa cortadinha, internet? mas... Ó, Deixa eu abrir aqui. eu já vou chamar mais um. Vamos ser 5 hoje. Vai ser em 5 A hoje. última vez que eu conferi, o nosso estava com 1.700 e alguma coisa. Olha o Luiz aqui entrando. Olá, pessoal. Oi. Ah, não, já passou muito. Já passou muito. Já tá... Todos estão... E olha o Luiz aqui do lado. Eu já estava começando aqui a conversar com a galera do Sétima Arte do Vale sobre o Ar. Contem pra gente um pouquinho sobre a Sétima Arte. O Ar, as pessoas podem assistir o curta, mas ele é meio que de uma série, né? Ali de filmes que vocês fazem, que vocês produzem na produtora aí no Recife. Todas de filmes com temática gay e tal, né? Isso, a gente começou há 7 anos, não é? Desde 2014. Isso, nosso primeiro trabalho, a gente vem de internet, né? Quase todos os nossos trabalhos a gente lança para a internet. E quem quiser acompanhar, hoje está disponível no Vimeo, todas as nossas obras, que é o Boa Vista, o Casa Amarela, o Toque, a Invasão. O Toque, a Invasão a gente gravou aqui dentro de casa. Na verdade, todos, né? O Toque, a Invasão, o Ar, sempre eu e o... A casa que aparece é a casa de vocês? Isso. Toda essa cena aí de perseguição de ar foi toda gravada aqui em casa. Toda a equipe se resume a eu e a ele. E a gente... E é isso, assim, todos os nossos curtas têm essa temática LGBT, QI+. E o nosso canal do YouTube foi tombado, foi derrubado. E pra gente estar na mostra Wolf Scruff, tá sendo uma luz pra gente. Que bom. E tá muito, muito feliz. Assim, no momento estamos alugando também o Bom Ar. Quem quiser assistir o Bom Ar, tem o Ar, que é o terror, e tem o Bom Ar. Que o Bom Ar só é falar com a gente pelo direct, que é um valor de R$6 apenas. Que ótimo. E qual é a história do Com Ar? Bom Ar? Então, Bom Ar quase todos os nossos trabalhos a gente faz uma pesquisa para o roteiro de histórias que a gente vivenciou, que a gente já passou, de amigos, enfim, de pessoas próximas, tal. E o Bom Ar a gente inspirou em uma história de Will, não foi, Will? Foi uma situação dessa tensão, né? Essa coisa do passar o cheque na hora da transa. E essa tensão, esse suspense, hoje, porque a gente não faz um filme de suspense falando sobre essa tensão? E principalmente foi também
que na situação houve muito uma falta de afeto, uma falta sei lá, de carinho, compreensão, não sei. Isso foi uma situação que já é constrangedora por si só. E eu acho que quando não tem uma relação que tá, enfim, um entende o outro, acho que fica pior ainda, né? Então, a gente até titula Bom A como um suspense erótico para falar dessa Uma hora ali situação. pra você tirar o cheque, né? O registro Isso. E odorífero. geralmente esse tema do passar cheque, né, ou a gente leva para um lado muito do humor, da chacota, tal, e a gente leva para a tensão mesmo, né, tipo o Desconforto. desconforto, o abuso que a gente comete nesses momentos assim de nos trairmos, né, de fazer aquilo que a gente não está com vontade ou confortável de fazer. Tem Pra alguém, agradar, né? isso, tem alguém comentando aqui, guinagem. Pois é, o toque é justamente sobre isso, né? A gente fala sobre que existe também essa satisfação sexual através só do toque e de outras áreas que é além da penetração. E o bom ar é sobre essa falta de afeto ou esse pedido de afeto ou essa visão desse momento do passar o cheque. E tá para alugar Adoro. R$ 6, gente. Bom ar. Vê que contraditório. Sétima Arte do Vale. Eu vou convidar aqui para o papo Lui Avalos, diretor do Desconex. Você está em Lisboa? Você está em Sim, Portugal? sim, sim. Nossa, então hoje estamos muito internacionais. Estamos em Pois é, Recife. Tá tarde aí para você, né? Nossa, você fez esse convite, deve ser meia-noite para você aí. meia-noite, sim. Sem problema, Nossa, eu e durmo aí, tarde. hein? E aí, como que foi a produção do Desconect? Você produziu todo ele aqui, né? Porque ele é passado aqui meio que no litoral próximo de São Paulo. Você dá para você dar uma palhinha pra gente do filme? Quem não viu o Desconexo ainda, também bombando, acho que já está com mais de 5 mil visualizações. Como é que... conta um pouco da história e como é que você resolveu desenvolvê-la? Certo. Então, o Desconexo é uma história sobre dois meninos vizinhos que não se conhecem na vida real. E eles têm essa relação de desejo unilateral online. Então, um é um camboy que produz conteúdo e o outro consome esse conteúdo. E aí, num dia atípico, por um decreto presidencial, enfim, de áudios vazados e coisas mais nesse sentido, a conexão de internet no país inteiro para de funcionar. Um presidente fascista, não sei se, né, parece a realidade ou não, Tem um quê, né? Tem um quê. lança esse decreto Como e o aí... ar, que também tem um quê, né? De pandemia, de filme de terror real. Pois é. E nessa situação eles acabam se conhecendo e decidem fugir para o litoral, onde eles passam uma noite offline, lidando com essas questões de desejo, de identidade, de representação. Então a gente filmou em São Paulo e também filmou em Ubatuba, no litoral norte. E o desenvolvimento dessa história ele foi acontecendo muito enquanto a gente foi produzindo. O Júlio Oliveira, que faz o papel do Thiago, me veio com essa premissa da internet parar de funcionar, a gente começou a pensar sobre isso. E só que essa reflexão foi evoluindo conforme a gente pensava sobre o filme, conforme a gente, enfim, quando a gente gravou e quando eu comecei a montar. Porque é um filme que ele tem uma dinâmica e uma contradição muito forte entre um personagem que se mostra para se esconder e um personagem que meio que se esconde para se mostrar. E essa é uma premissa para mim que tinha muito a ver com autorrepresentação, com talvez essa relação do cinema e da memória, ou dessa produção de imagem nessa era digital. E, a princípio, essa era a nossa premissa. Mas enquanto eu editava, eu recebi umas imagens de arquivo de quando eu era criança, e eu comecei a pensar mais sobre isso, sobre essa questão do cinema e da memória, dessa questão da identidade, da autorrepresentação. E aí o filme foi ganhando camadas conforme esse processo da montagem foi evoluindo. Então, primeiro a gente tinha essa narrativa mais superficial, né, aos olhos mais desatentos, e ele foi evoluindo, ganhando complexidade nesse processo de pensar, de adicionar essas imagens de arquivo que eu emprestei para esse meu personagem, dentro de uma perspectiva quase de autoficção. E depois eu comecei a pesquisar sobre essa peça que aconteceu, porque, na verdade, essas minhas imagens de arquivo criança, elas vinham do momento em que minha mãe gravou o backstage de uma peça de teatro inspirada em Guimarães Rosa. E aí eu pensei, falei, cara,
e se eu fosse atrás de Guimarães Rosa para dar essa próxima camada? E aí eu achei o texto do Espelho, do Guimarães Rosa, que quando eu li, para mim foi uma epifania muito grande, porque tinha muito a ver com essa questão. É óbvio, sobre outra perspectiva, outra época, mas fala muito sobre um narrador que conta uma história de meio que desconstruir sua própria imagem e se ver, e passa por um processo também dele se ver enquanto criança. Então, para mim, tudo isso estava muito conectado, assim. Então, o processo de produção do filme nasceu dessa premissa, mas ele foi ganhando algumas outras camadas conforme a gente foi fazendo. Porque a história já era para ser... Ele não é um road movie porque ele sai de São Paulo e chega no lugar, né? Mas ela sempre foi criada para ser esse encontro fora da realidade, sei lá, aqui do dia a dia, né? Assim, Sim, sim. E aquela invasão, se é que eu posso dar esse spoiler, assim, né? A invasão da casa, tomar conta de um lugar, né? É inspirada em algo também, assim, a relação, né, tem uma tensão sexual o tempo inteiro, desde o começo do filme entre os dois, né, mas aí entra a casa também, a gente estava falando em outra live sobre o apartamento, mas entra lá, que tem essa coisa, estou dando aqui uma volta para chegar, porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente está falando aqui de 2 filmes nesse momento, que são passados, né, um feito durante, acho que o ar foi feito durante a pandemia mesmo, né? Rapazes, Sétima Arte. Oi, tá distante. Você O ar foi feito durante a pandemia. Foi bem num pico aqui, acho que foi no mês de julho Isso. do ano passado. E aí você tem o Desconexo, que foi feito antes da pandemia, né? Ele é anterior à pandemia, mas que também parece uma situação, né, que a gente vive hoje e tem um confinamento de outra forma, mas numa casa também, né? Sim, acontece esse confinamento voluntário, mas que para mim eu precisava muito desse lugar que fosse uma fuga mesmo. E eu queria que eles estivessem nesse local onde eles tivessem que interagir. Então, na minha concepção desse arco narrativo do filme, o único jeito desses meninos que tem essa relação online, que estão com essa cara colada nas telas, ao mesmo tempo que eles estão separados por uma parede num apartamento, era colocar eles obrigados a interagir num lugar em que não tivesse nenhuma distração. Eu tô só aqui, olha, o Tom pediu aqui para dizer qual é o tema de hoje, eu esqueci de colocar aqui, né? É uma mostra que está acontecendo no Scruff Brasil, o Curta UF, uma mostra de curtas brasileiros LGBTQIA+. Estou só botando isso aqui rapidinho do Scruff. Desculpem aqui, que aí que todo mundo já sabe e eu dou uma fixada. Pronto, agora todo mundo já sabe do que se trata. Já vou começar aqui a chamar, porque a gente vai ter hoje uma galera chegando. Vou chamar o Washington Caligari do Beat 97, que é outro curta que foi feito, esse foi feito durante a pandemia mesmo, e também é passado num ambiente fechado. Muito interessante que a mostra toda ela fala de um momento muito atual que a gente está vivendo. Oi, Washington, beleza? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bacana? Agora formamos Tudo ótimo. quinteto, na verdade, né? Quinteto. Washington, você está aqui em São Paulo? Estou em São Paulo, estou sim. Ótimo. Apresenta pra gente, conta um pouquinho do Beat 97. Para quem não viu ainda, lembrando que os filmes estão todos no Scruff Brasil. É só você acessar, são 8 curtas incríveis. A gente hoje vai falar com 4 deles, com 4 realizadores deles. Washington, conta aí do Beat 97. Bom, obrigado, André, obrigado, meninos. Uma alegria estar aqui. O Beat 97 nasceu durante a quarentena, né, uma história real. Ela aconteceu, parte dela, né, aconteceu comigo, e eu estava num período de entre-safra, mas calma. Eu estava num período de entre-safra, porque eu tinha começado já a fazer um outro filme, que seria o meu primeiro curta de ficção, que eu venho do jornalismo, do documentário, né, e aí eu estava fazendo meu primeiro curta de ficção, tivemos que interromper por causa da quarentena. E aí, na quarentena em casa, sem poder fazer nada, além de trabalhar, né, claro, eu tive essa ideia de fazer um curta a partir de uma história que se passou comigo, né? Mas eu pensei, putz, eu não posso fazer nada muito complexo, não posso colocar ninguém em risco.
Então, eu tive a ideia dessa história de com 2 atores apenas para gravar em um dia dentro de um apartamento, né? Acionei meus amigos, tudo. Primeiro eu consultei, né? Aqueles amigos que a gente confia, né? Meu, você acha que isso é uma história? Olha, isso aconteceu comigo, eu estou pensando uma ideia. Você acha que isso é um filme? E as pessoas falam, meu, é legal, é super legal. Então, E a história, só para fazer aqui um resumo, é a história de um cara que está em casa, e é um músico de beatbox, né? Então ele tem toda uma trilha. O músico que está em casa e que o cara está 97 dias na seca total, dentro de casa, só pedindo tudo pelos aplicativos. E aí chega um entregador que vem sem máscara. Enfim, a partir daí exatamente. já começa a ser spoiler. Exatamente. E aí essa história do sem máscara aconteceu comigo, sabe? Eu fiquei revoltado. Falei, como assim? Tava em plena pandemia, como assim o entregador vem sem máscara, sabe? Então, aqueles conflitos do personagem central foram os conflitos que eu tive, né? E depois de me sentir culpado, porque aí ele tem que tomar uma decisão, né? Tipo, o cara veio sem máscara, o que eu faço? E aí depois de se sentir culpado, enfim. Mas eu pensei, ok, é uma história interessante, mas precisa de outras camadas. E eu já conhecia o Álvaro, o ator, o protagonista, o trabalho dele é de beatbox. E eu já tinha vontade de fazer um filme com ele. Eu falei, putz, então é isso. Esse cara que tá em casa enquanto ele passa a quarentena compondo. É como se ele compusesse, a cada dia ele compusesse um beatbox novo, sabe? Então, por isso, o Beat 97. É como se o filme inteiro fosse esse dia 97 da quarentena e as criações dele, o beatbox que ele compôs aquele dia diante de tudo isso. Tá? Então, esse é um resuminho, assim. Mas não foi tudo que aconteceu comigo, não, tá? Foi só até a hora de abrir a porta. O resto... Verdade. Até porque eu também... Aí tem toda aquela coisa, né? Gente, eu não posso fazer um filme que defenda que as pessoas, né, tenham Interajam. encontros casuais num período desse, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é o que todo mundo gostaria, entendeu? Então, assim, eu tentei construir, a gente tentou, né, na verdade, todo mundo contribuiu nessa fase de edição, de fazer o final de uma forma que fica na cabeça do público o que aconteceu. Se eles se encontraram de fato ou não, entendeu? Aí tá na cabeça de cada um. Tem uma coisa que é engraçada, a gente está vendo aqui atrás, é a figa, que é o símbolo do Mix Brasil, né, desse ano. E a trilha da vinheta do Festival Mix Brasil é justamente o ator do Beat 97, que eu vi esse trabalho incrível. E aí a gente chamou para fazer a trilha também. Luiz, me diz uma coisa, se fosse para rodar o filme hoje, o que você acha que seria diferente na história do encontro desses dois aí? Bom, acho que se fosse hoje eles não se encontrariam, né? Se eles tivessem um pouco de juízo, acho que eles não se encontrariam. Já passou de 8 da noite aqui em São Paulo, nem podia sair de casa, né? Porque a gente tá aqui... Eles iam furar a quarentena. Nossa, eu acho que essa que é uma boa pergunta. Essa questão do encontro deles, eu acho que, bom, não sei. Se um dos personagens faria isso, o outro eu acho que não. Então acho que esse encontro não aconteceria. Mas considerando a realidade do Brasil hoje, acho que a gente teria muito mais eventos semi-distópicos para colocar no filme, né? Que estão acontecendo hoje. Mas não sei, eu preciso pensar mais sobre isso. A gente, no papo de hoje, ainda vai ter o Silvio Leal, que está aqui esperando, vai entrar já já. A gente vai fazer uma... Que nem no outro a gente vai fazer uma rodinha aqui de cadeiras. O Silvio é diretor do Alano, que nesse momento é o recordista de visualizações da mostra Scruff, e conta uma história que ao contrário dessas três aqui, não é nada distópica, é uma história... Enfim, a gente já vai falar sobre isso. Mas os rapazes aqui do meu lado, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, vocês são casal? Sim, somos. Não, Vocês têm mesmo sobrenome porque casaram ou já tinham? Vocês dois são Oliveira? Não, uma amizade de 6 anos. Depois de 6 anos só de amizade, nenhum tipo de atração sexual ou assim. Nenhum tipo.
E aí, a gente, durante a gravação de um curta, que foi o Casa Amarela, que está disponível no Vimeo, a gente, durante as cenas de gravação, começou a esquentar essa atração e a gente começou a namorar. E aí, um mês antes de começar a pandemia, que é quando a gente decidiu se juntar, morar junto. Então, quando começou a morar junto, um mês depois começou, bum, explodiu a pandemia. Então, estamos trancados agora em casa e Trancado, com câmera, com material de áudio, com luz. OnlyFans. Não vamos fazer filmes agora. Eu tenho YouTube e tombo no nosso canal. Tínhamos 7.000 inscritos já, foi uma luta para conseguir esses 7.000 inscritos. E ali era o nosso contato com o público e tal. Mas é isso. É a gente que faz tudo, né? E o Oliveira, né? O Oliveira de fato é coincidência. Como que vocês financiam os filmes de vocês? Como é que eles são feitos? a gente vem tentando editais, né? Na verdade, sempre foi de forma independente, assim, na raça mesmo. O A foi o primeiro curta que a gente conseguiu um edital de emergência pelo Sesc. E a gente, enfim, trabalhou da mesma forma que a gente trabalhou antes, né? Se dividindo em várias funções. Mas foi o primeiro. É, E o bom a gente colocando para alugar, é uma forma de ter algum tipo, assim, um pouco de retorno para, enfim, custear algum tipo de produção de um próximo trabalho, já, enfim. isso. O toque e a invasão. Eu e ele aqui em casa, na pandemia, com câmera, disse, bora gravar. E Ensinei aí, a ele a gravar, isso. e, enfim, foi... Porque minha Eles têm formação é umas só cenas com nas ruas, né? Que parece que você tá fazendo assim meio escondido. Tem isso um pouco, né? Tem essa linguagem, né? Você está falando do ar? Não, do ar não. O ar é todo dentro de casa. Esse é o Toque e a Invasão. Qual foi o outro que eu vi também? Foi o O Toque e a Boa Invasão. Vista, Casa Amarela. Que tem umas cenas na praça, tem umas pegações na praça, né? Isso, é o Boa Vista, Boa né? A Vista. gente fala sobre um personagem bem solitário que perdeu o namorado e que vai tentar buscá-lo em outros corpos e fazer muitas... Aí a gente pegou muitos pontos de pegação e tentou poetizar esses pontos aqui de Recife, que são vistos como... Enfim, não são bem vistos e a gente tentou criar uma poesia em cima desses lugares. Muito lindo e sexy. Rapaz, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Eu vou pedir pra vocês saírem pro Silvio entrar e aí vocês fiquem aí que vocês voltam depois, tá? Tá bom. Até já. Na hora que eu fiz os convites, eu fiz para 4 realizadores, eu esqueci que tinha eu também, né? Não, Vamos ver se o Silvio tá aqui. Vamos lá, vocês precisam sair para ele entrar. Enquanto isso, eu vou repetir aqui a mesma pergunta para vocês dois, para o Luiz e para o Washington. Começar com o Luiz. Como é que vocês financiaram os filmes de vocês? O Desconexo, especialmente, né? Um filme que tem uma produção bastante elaborada, né? Muita locação, muita coisa acontecendo, noturna. Como é que foi? Então, na verdade, o Desconexo ele é totalmente independente. Eu brinco que ele parece muito mais caro do que ele de fato foi, assim. A gente meio que reuniu várias pessoas que estavam a fim de fazer, várias pessoas que tinham alguma coisa para somar, ou de equipamento, ou de locação, assim. Conseguimos algumas parcerias para alimentação, transporte. Então foi tudo... Aí um filme de guerrilha que teve muita gente somando junto, assim. Então, os equipamentos de luz, por exemplo, a gente conseguiu tudo emprestado, a câmera eu já tinha, aí as locações, enfim, foi um processo muito colaborativo. Nossa, Silvio. Washington, conta aí Olá, gente. como é que você fez. Mas peraí, só uma coisinha, só para terminar, Luiz. Mas você teve edital, teve essas coisas, assim? Não, nada, Não? nada. A equipe toda topou fazer sem nenhuma remuneração. Então, o filme ele é um pouquinho de cada um, assim, né? Quando a gente tem alguma exibição paga, enfim, algum prêmio, alguma coisa nesse sentido, a gente divide de uma forma bem horizontal, mas foi isso. Bacana. E como é que você fez, Washington? Então, André, no meu caso também bem guerrilha. Assim, eu consegui... as pessoas que trabalham no filme são conhecidos meus, mas consegui, assim, pagar um pouco para cada um. A locação, equipamentos, tudo isso da mesma forma como o Luiz. Assim, a gente vai conseguindo na base da amizade, né?
E ainda mais porque tinha uma urgência, né? Era um filme para ser feito na quarentena, para lançar logo, entendeu? Não dá para ficar esperando, né? Então, Mal gravado sabia num você dia... que um ano depois a gente já tá em quarentena ainda, né? Pois é, doce ilusão, a gente achava que era questão de meses, né? Enfim. Ó, bem-vindo, Silvio. Tudo Obrigado, bom? André. Silvio Leal é Obrigado. diretor e protagonista de Alano. O filme que está bombando aqui no Curta UF, a mostra de curtas LGBTQIA+, do Scruff. Legal. Queria que você primeiro contasse um pouquinho da história do filme, se você pode fazer uma sinopse e de onde veio a história. Certo. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Você me deixou esperando. Eu tô nervoso com live. É como se eu tivesse que entrar em cena no teatro, assim, ficasse na coxinha. Meu Deus, enfim. Dá uma agonia horrível. Mas, enfim, Tem uma vamos lá. Já sala, tô um aqui. teatrinho até cheio, 100 e poucas pessoas aqui. Tem um teatrinho bem ocupado assistindo a gente. Né? Maravilha. Com certeza, a plateia tá ótima. Sim, o Alano nasceu, a ideia do Alano nasceu de uma conversa, né, quando eu tive em 2014, nasceu no Festival Mix, quando eu fui, nasceu em São Paulo, a ideia. Eu fui com um filme anterior, que eu trabalho como ator, né, que eu trabalhei que foi direção do Henrique Oliveira, que co-dirige esse filme comigo, né. Então, eu conheci o Alan Ribeiro, que é cineasta, acho que vocês devem conhecer, que é carioca e tal. E a gente ficou muito amigo e no café da manhã a gente tava conversando, né? Festival, LGBT, eu nunca tinha ido para um festival de cinema, né? Aquele monte de gente maravilhosa, era internacional, tinha um monte de gringo também, aquela coisa, né? Eu totalmente maravilhada. E no café da manhã a gente começou a conversar, a falar sobre as vivências, né? Sobre essa coisa da solidão, os riscos que a gente corre, né? Esse lugar que colocam a gente, esse lugar vulnerável, né? Aí ele comecei a contar uma história que tinha acontecido comigo. Eu falei que depois dessa história eu tinha ficado traumatizado, tinha passado muito tempo sem transar com ninguém, sem sentir tesão, meio que me bloqueei. Engraçado, né? Vocês estavam falando agora, eu estava ouvindo uma notícia que prenderam um cara que. Só vou abrir esse parêntese, né? Só para ilustrar. Prenderam um cara agora que estava espancando gays, acho que uns 12 ou 13 foram espancados, extorquidos, roubados aqui em Maceió, né? E a gente falando, né? Aí eu contei uma história que tinha acontecido comigo, que tinha acabado de uma maneira um pouco trágica. E o Alan contou a história dele também muito parecida, só que a dele teve um final mais poético. E ele até brincou assim: se dá um curta ótimo, mas não vá fazer o que eu quero fazer. Tá, beleza. Só que ele despertou o sininho na minha cabeça, né? Que eu voltei para Maceió com essa ideia de contar essa história. E passaram uns meses, teve um dia que eu sentei no computador, assim, na frente do computador, comecei a escrever, tipo, como se fosse um argumento, uma sinopse. E falei, cara, isso realmente é um curta, e eu fui amadurecendo a ideia, mas eu preciso falar com o Alan, que a ideia também é mais dele do que minha, porque a minha história acabou de uma maneira bem traumática, né? Quase, não foi trágica porque eu não reagi. O Alano também não é trágico, mas também, para quem é só para contar aqui a história de um cara que vai para o interior, né? Para uma cidade pequena, né? Isso. E aí encontra um cara que se configura meio como um garoto de programa, um lixê e tal, e eles vão... E ele sai. Também não vou dar spoiler mais do que isso, não. Isso. Mas no meu caso foi bem violento e tal, houve tortura psicológica. Não houve física porque eu não reagi, como eu falei, né? E eu passei muito tempo com essa história na cabeça e tal. E, enfim, aí eu entrei em contato com o Alan, falei da minha intenção. Ele falou, menino, que história, eu nem lembrava mais. Faça. Pode fazer, que bom que você vai fazer, pronto. A partir daí eu comecei a trabalhar, né, no roteiro e tal. A gente entrei no edital e passei 1 ano e meio até sair a grana, porque foi um problema sério aqui de espera. Nesse tempo também eu dei mais uns 2 ou 3 tratamentos no roteiro, porque foi aprovado, mas eu não gostei muito do resultado. Eu estava inquieto, inconformado, e no final o Alan acabou vindo de férias, passou um tempo aqui em Maceió. Eu chamei ele para ficar lá em casa por uma semana e eu mostrei o roteiro para ele. Já tinha sido aprovado, né, no edital. Só que eu estava inconformada e a gente tentou, deu um trato final. Que bom que ele participou disso, me deu essa consultoria. E pronto, né? Aí a gente rodou o Alano e graças a Deus o filme, assim, tá fazendo uma carreirinha legal em festival, assim, né? O pessoal tá gostando, tá curtindo muito. Então, ano passado a gente no começo legal, né? Preto e branco, é diferente dos outros, né? Tem essa diferença dos outros filmes que estão fazendo pelo menos parte dessa amostra também, né? E como é que o Heron Cordeiro pintou, que faz o papel do Michê?
Sim, 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 o Heron é meu amigo, né? A gente começou a fazer teatro aqui em Maceió juntos. Ah, tá. Temos uns 3 espetáculos. Começamos no curso de formação também aqui do ator, só que ele foi embora para o Rio, eu fiquei, né? Mas a gente já, assim, a gente não tem tanto contato, não tinha tanto contato, porque cada um viveu, seguiu a sua vida, e de vez em quando ele vinha, a gente se encontrava, conversava. Aí eu tive a ideia de chamar ele para o filme anterior, só que ele estava ocupado fazendo uma novela, eu acho que era um trabalho na TV. Eu deixei para lá. Foi quando surgiu. Porque, na verdade, o Alan, eu pensava um cara mais novo, né? Assim, quando eu imaginei o Alan, eu imaginei um ator mais jovem que eu, assim, na faixa dos 20 anos. E aí falei. Aí o Henrique, que é o co-diretor, né? Que é uma figura extremamente importante nessa história toda. Eu chamei o Henrique de início para dirigir o filme, ele tinha dirigido outro filme, o Ontem à Noite. Chamei o Henrique para dirigir, ele acabou não topando, ficou meio assim, fazer outro filme na mesma temática, não era dele e tal. E aí eu saí correndo, né? Porque essa coisa de dirigir, essa coisa foi uma coisa que veio a mim, né? Eu não procurei. Meu lance é atuar, sou ator. Só que aí eu vou ter que catar diretor, né? Agora vou ter que correr atrás de alguém, convencer alguém para dirigir. Você procurei uma menina, que é a Mel, é uma menina que tinha feito um filme bem bacana, um filme é um doc falando da geração Z, né, rural. O filme é uma gracinha, bem sensível. Só que ela nunca tinha tido experiência com ficção. Eu chamei a Mel para dirigir, ela falou. Aí comecei a contar para ela, naquela empolgação, tentando convencer. Ela olhou para minha cara e falou: menino, dirija. Eu acho que você já está tão apropriado disso, faça. Eu passei uma semana assim: meu Deus, eu não sou diretor, eu não sou diretor. Aí cheguei, procurei, né, aquela agonia, como é que eu vou fazer isso? Você vê que eu tinha tido uma experiência, assim, esse meu percurso com o cinema começou, né, porque a minha estreia mesmo foi num longa profissional, de fora, da Malu de Martino, que veio fazer um teste aqui, Mulheres do Brasil, o nome do filme, foi em 2004. E eu tinha ido morar em Fortaleza. Quando aconteceu essa história, eu estava morando lá em Fortaleza, trabalhando com teatro, né? E eu tive. Coincidentemente ou não, essa história aconteceu num momento que estava rolando o Cine Ceará. E eu comecei a ficar fascinado com uma vontade muito grande de fazer cinema, né? E voltei para Maceió com essa coisa de fazer cinema. E aí, primeiro lápis, eu estava falando de quê? Porque é muita ideia, muita história na cabeça, acaba meio que atropelando. Peraí, deixa eu ver. Sim, eu estava falando. Direção ali, que é a mina. Sim, da história da direção. Aí isso acontece muito, desculpa, viu, gente? Eu começo a botar uma história junta com a outra e dá um pane. Sim, aí eu não tinha pretensão de dirigir, né? Aí chamei o Henrique, ele não topou, chamei a Mel, ela me convenceu, passei um tempo pensando nisso, aí decidi fazer. Sim, eu já tinha tido algumas experiências com cinema como ator, né? A última foi quando eu tive um aprofundamento maior, eu fiz assistência de montagem também, comecei a manjar um pouco. Eu fiz parte do corpo de roteiristas do filme também, né? E corroteirizei o anterior, estou falando. E, quer dizer, eu já tive um contato maior com o outro lado. Então foi muito difícil para mim, mas assim, eu sabia que eu tinha uma equipe bacana, conhecia a galera, né? Então eu procurei o Henrique, chamei ele para fazer a direção de fotografia e no final das contas ele acabou meio que co-dirigindo comigo, porque eu estava na frente das câmeras e atrás das câmeras, né? E eu precisava muito de um olhar que fosse meu também, entendeu? Assim, e a gente se dá super bem, a gente tem uma conexão muito boa, eu e ele. E então foi isso, deu super certo. Sim, eu acabei não falando do Heron, né? Assim, não terminei a história do Heron. Sim, eu pensei que tinha chamado ele para o filme anterior, só que não rolou. Aí chamei ele para fazer. Sim, eu tinha pensado num cara mais jovem. Eu fico preocupado com o tempo, eu fico querendo falar tudo ao mesmo tempo. Mas diz uma coisa, tranquilo para ele fazer as cenas de sexo, tem umas cenas ali mais fortes, né? Sim, eu chamei ele... Ator global e tal. Sim, mas por incrível que pareça, foi mais fácil para ele, porque ele já tinha tido experiência. A gente conversou sobre isso, né? Eu tinha tido uma experiência com a cena assim, mas foi dentro de um carro, vestido. Eu nunca tinha me despido, com uma cama, né? Ficar completamente pelado, assim, entendeu? E eu falei para ele, eu digo, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Ele falou que relaxa, eu já fiz, é super tranquilo, não tem problema nenhum. E você vai ver que a gente até vai se divertir. E realmente, tem um momento assim que a gente começava a rir, tinha que parar. E é uma loucura, porque é muita concentração, pensando em todos os detalhes. A única coisa que você pensa é que você vai ficar de pau duro, excitado, e, entendeu? Ou que você vai ter tesão no cara. Não dá. Porque para tudo, seca o cabelo, eu suo muito, né? Ele também sua muito, a gente tinha que parar, e vinha a maquiadora, secar cabelo, e ajeitar a maquiagem. É uma loucura, né? Então você não tem como você... Assim, depois eu vi o quanto não dá para... Quer dizer, eu acredito que possa, né? Assim, não vamos ser tão radicais. De repente, em uma outra situação, dependendo... Mas eu fiquei muito tenso. Assim, foi a cena que eu acabei mais cansado. Muito cansado, porque é uma concentração absurda.
E, né, você tá lá na cama ferrado, assim, é uma loucura, mas foi muito bom fazer, foi muito rico, eu gostei muito do resultado final da cena, porque foi essa uma das é razões. lindo, é lindo. Não, ficou super bonito. Uhum. Aí eu ia perguntar É, pro Luiz, porque o Júlio Oliveira também é um cara, né, super conhecido, ator e tal, e que também, né, faz papel ali, ele não é exatamente, mas ele é um Ken Boy. Como é que foi para também trazer ele para esse, né, para essa história? Cara, o Júlio, ele tá presente no Desconexo desde da concepção, assim, desde o início. Que a gente é amigo há bastante tempo. E eu cheguei pra ele e falei, cara, eu quero trabalhar com você. E aí, vamos desenrolar alguma coisa? E aí ele me trouxe essa premissa da internet parar de funcionar. Eu falei, não, calma, vamos ver como aprofundar isso e tal. Mas o Júlio, cara, eu não sei se ele tá vendo, talvez sim. Ele é um ator foda demais, cara. Ele é muito entregue, assim. Ele é um menino que você... Ele é muito um ator-autor também. Você dá uma coisa na mão dele, ele não só, sabe, ele interpreta, mas ele cria junto, assim. Então, ele foi meio que... É muito engraçado que ele é muito solar e muito comunicativo, muito do afeto, assim. E quando ele entrava nessa pira do personagem, ele ficava... Era assim, ele ficava mudo. O corporal dele mudava, assim. Então, é isso. Eu não precisei trazer ele, porque ele veio, assim. Ele que... A performance do Júlio enquanto esse personagem é o que meio que me fez talvez entender essa relação dos dois. Me fez sacar um pouco, porque no roteiro eu tinha um pouco dessa dinâmica, dessa contradição entre os dois, mas eu acho que assim, ver materializado no Júlio essa psique do personagem, toda essa Que tem um construção jogo meio que de me fez poder sacar. ali, né? Dele, pelo Sim, fato dele ser, né, um bonitão e tal, gostosão. Tem um, né? O outro tem um fascínio e o outro assistia ele. Isso eu não estou dando spoiler que é no começo. Assistia ele, né? Era cliente dele, né, no serviço de gaming, né? Tem isso aí. E eu queria te fazer mais uma perguntinha. A mostra, o Curta Urso, está rolando no Brasil e em Portugal. sim. Como é que está sendo aí? Se você está em contato com a galera que já assistiu aí também, se está em contato com a galera que está produzindo filmes aí, se você está produzindo, conta um pouco aí dessa aventura portuguesa. Cara, no sentido da produção, as coisas estão bem devagar, né? Enfim, tanto para produzir quanto para conhecer gente. Em relação à resposta do Desconexo aqui, eu não sei muito dizer, o que eu tenho visto, mas, enfim, eu vi o número de views, mas eu não sei quantas são de Portugal. Portugal, quantas são do Brasil. Mas eu tenho produzido aqui, mais, enfim, né, mais isolado dentro de casa, produzindo uns próximos projetos, assim, mas que ainda não tem tanto essa ligação e esse contato com as pessoas da indústria aqui, também porque eu não tive muito tempo também de explorar isso, de conhecer muita gente aqui, porque, tipo, é isso, lockdown absoluto, todo mundo dentro de casa, então dificulta um pouco essas trocas, essas vivências. Você conhece a galera do Queer Lisboa? Que é um Conheço, festival super sim, próximo do sim. Mix João e Sim, tal. sim, sim. Não sei se eles O estão aqui Diego também. Paulino, do Negrume, veio exibir no ano Ah, passado aqui, então a gente foi junto, então... o Queer Lisboa é incrível, é um festival que eu é marco, assim, ótimo, né? no calendário quando vai começar para assistir o máximo que eu posso. Eu fui, acho que na segunda edição e quando teve a Expo em Lisboa, foi umas duas ou três vezes, eu acho. Um festival incrível, né? É uma Sim, curadoria sim, super sim. bacana. Ele é logo antes do Mix, ele é um pouco complicado, ele é tipo outubro, né? Setembro. Final de setembro, né? Ele é meio próximo do Mix. Aí eu acho que eu vou perguntar aqui para você se tem continuação a história. Você falou que não fica aberto o final. Eu não achei que ficou tão aberto assim o final, não. Mas se foi feito para ter uma continuação, quando você... E aí eu vou jogar essa pergunta para vocês todos, né? Se as histórias, quando vocês criam com essa coisa toda de... Né? Essa coisa que a gente vive de sequência, seriado, né? Hoje em dia as coisas são pensadas muito assim. Se esses... Vamos aqui os três, depois eu vou perguntar para os meninos que tem uma produção em sequência também, se as histórias têm desdobramento. Começando aqui pelo Washington. Olha, o Beat 97 não pensei numa sequência. Ele nasceu ali para ser um recorte de uma situação da quarentena que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não pensei numa sequência, não. Até porque a própria complexidade da história, do roteiro, a princípio, quando eu pensei, não podia ser muito complexo, né? Tinha que ser simples, para gravar de um jeito simples, né? Para ser um filme fácil de fazer em virtude das circunstâncias que a gente tinha, né? Então, não pensei. E como ele nasceu numa entre-safra,
Ele foi meio que um respiro, porque eu tinha um outro projeto maior que consegui terminar de gravar e que devo conseguir lançar esse ano, entendeu? Mas agora você me deu uma ideia, quem sabe o Bicho 97 pode ter uma sequência. Que agora é o beat dos 357. 359. Pode ser. Ó, o Júlio tá aqui, ó. Mandou falar que tá aqui, ó. Ele tá em São Luís, Maranhão, gravando. Ó. Júlio Oliveira mandou aqui o recado. E aí, conta aí, se vocês pensaram no Desconexo, tem uma continuação. Então, eu acho que não. Porque acho que a própria estrutura do roteiro não permite muito isso, né? Se esses personagens ficarem nesse vai e vem, não sei se faz muito sentido, mas a gente Casaram, ficaram vivendo felizes Imagina. pra sempre. Não, mas a gente tem uma ideia de talvez fazer uma versão estendida. E muitas pessoas me falaram, inclusive durante o Mix, que era um filme que daria um longa, que ele tem que tem muitas lacunas, né, no meio dessa história. Ele é uma história muito de fragmento, assim, de coisas que vão acontecendo, e ele tem várias elipses no meio. Então, assim, disseram que daria um longa, eu tô pensando sobre isso, mas a ideia é fazer uma versão estendida, pelo menos, porque como a gente tinha essa janela de, no máximo, 25 minutos pra fazer um curta, muita coisa ficou de fora. Então, eu tenho uma versão maior do filme, que é um média-metragem, assim, que ele é um pouco mais espaçado. Ele tem exatamente essa duração. E só que ele é um pouco mais contemplativo, ele tem mais silêncio, ele é um filme mais... Ele tem um desenvolvimento mais lento, assim. Mas a ideia é que a gente consiga fazer isso em algum momento, em breve, depois que ele terminar de rodar nos festivais. Precisa rodar mais ou com o material que tem já dá pra fazer uma nova edição? Para fazer um média-metragem, já tem. Eu já tenho essa versão pronta, inclusive. Então, talvez sim. Agora, para um longa-metragem, talvez a gente precisasse rodar mais coisas, não sei. Silvio, o personagem do Miguel, que é você mesmo que faz, você se dirigiu fazendo você mesmo o personagem. É um personagem que volta ainda, porque parece, Rapaz, assistindo o Alan, parece assim, que é um episódio dele chegando, porque ele deve se meter em encrenca. Tem cara de que se mete em encrenca. caralho, eu tô morrendo de medo, sabe, André? Eu tô morrendo de medo dessa sua pergunta, velho, porque juro por tudo quanto é mais sagrado, que hoje veio na minha cabeça. Não tô mentindo não, gente, é sério. Hoje eu pensei nessa possibilidade de repente, porque algumas pessoas também, porque a gente soltou o filme, né, ano passado, no início da pandemia, a gente soltou o filme e teve muita visualização e muita gente veio falar. Rapaz, eu fiquei com vontade demais, eu queria mais, eu tenho a impressão que sabe, ele vai se encontrar de novo com o Alan. E eu fiquei, mas eu não dei importância na época, mas hoje eu tava pensando, eu passei o dia todo pensando nessa live e tal, e veio a ideia na minha cabeça de repente, sei lá, estender, fazer um longa, agora teria que estar com o mesmo ator, né, teria que se eu era um topasse, eu não sei, isso é uma loucura agora que veio a cargo dessa sua pergunta, mas se bem que agora no momento não dá, eu tô trabalhando também em outro filme, né, tô num curta, que a gente passou agora no edital Aldir Blanc, daqui de Alagoas. E também tem a temática, dentro dessa temática, é um experimental, né, e bem denso e tal, também história de um casal. Também, repito mesmo, volto para a cena, me dirigindo, e também estou trabalhando no livro, na adaptação de uma história, de um romance, de um autor alagoano, né, e com pretensões de que isso vire um longa. Mas, velho, hoje, sem brincadeira, eu fiquei com veio essa história de repente... Essa história continuar, né? Mas as encrencas de Miguel pelo interior do Brasil. A bicha ia se meter em muita confusão. Não é? Pode crer. Eu acho que sim. Luiz, eu vou daqui a pouco chamar os meninos aqui do Sete Marcos de volta, mas antes eu queria que você me contasse quais são os seus projetos aí, o que você está confabulado. Você vai ficar por Portugal? Como é que... Eu não tenho muitas respostas concretas sobre a vida, considerando o andar da carruagem, né? Mas em relação aos projetos, eu passei a quarentena muito usando materiais que eu já tinha para criar algumas coisas. Então, eu tô me interessando muito por filmes imersivos, realidade virtual 360. Então, tem um projeto que se chama Escrito à Mão, que é um curta-metragem um pouco mais experimental, ensaístico, assim, que eu gravei e finalizei agora durante a pandemia. Estou enviando para alguns festivais. E também tem um documentário
que é de um material que eu gravei em 2018 no centro de Florianópolis, que foram, assim, algumas semanas antes da eleição. Então tava tudo bem polarizado, assim. E tava tendo um evento de arquitetura e artes na cidade, no centro da cidade, com umas peças de teatro, algumas coisas na rua. E o tema era democracia. Então eu filmei tanto esses eventos acontecendo, quanto a resposta das pessoas, dos transeuntes que estavam passando. Então eu estou terminando de montar ainda, é um documentário mais caótico, um pouco mais, tem uma pegadinha um pouco mais política, mas esse também, acho que devo finalizar aí pelos próximos meses. Ó, tem gente aqui pedindo pra você vir pro Brasil. Tô sentindo um clima, uma coisa meio crush. Lui, super obrigado. Eu vou chamar Muito obrigado. Sétima Arte. Assistam Desconexo, acho um filmaço. Acho que aí você falou, tem cara de média, tem cara de história maior mesmo. Bem produzido, bem construído. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Valeu, obrigado, menino. Tchau, Tchau, querido. Tchau. E aí eu vou chamar aqui os meninos, deixa eu ver se eu acho eles aqui. Eu tenho que ir. E aqui, ó, tá fácil. Eles são sétima arte, aí já é o primeiro na busca, né? Me conta, Washington, o que você tá pensando aí? Bom, aprontando umas coisas aí. Tem esse projeto que eu comecei a gravar antes da quarentena e tivemos que interromper, um roteiro que eu escrevi, também produzi, dirigi, com o que seria o meu primeiro curta de ficção, mas aí o Beat 97 passou na frente, né? Então, é um curta de ficção que, embora eu tenha essa formação... História LGBT também? Sim, sempre, né? Acaba sendo. Mas é um roteiro que também tem um pouco da minha história, mas tem outros personagens. Tem a de Lá de Luz, né? Tem o Edivaldo Barreto, que também está no filme como ator. E tem, enfim, mas são vários personagens, mas é LGBT. Então tem esse curta que a gente conseguiu ali, quando a quarentena deu uma aliviada no ano passado, em outubro, a gente conseguiu dar um gás para terminar de gravar e também fase de montagem, né? Fora isso, eu tenho muitas ideias de documentários, coisas que eu já comecei a gravar, mas ainda não consegui, sabe, dar sequência, porque eu tenho essa vida do cinema independente, como cineasta independente, mas eu também sou roteirista em televisão, então a gente tem que conciliar as duas coisas ali, né? Então, mas ideias tem muitas, mas para esse ano é esse novo curta de ficção que ainda não tem nome, mas eu estou bem empolgado com ele. Tomara que dê tempo de vir para o Mix Brasil. Abre as inscrições, acho que ela para 1º de maio. Ó, tempo vai dar, André. Tempo vai dar. E vocês, hein, meninos? Sétima Arte do Vale. Eu amo o nome da produtora de vocês. Amo o nome da produtora. Sétima Arte do Vale. Adoro. Foi um processo para chegar aí. Chegamos esse ano passado. O Vale entrou ano passado. Então, a gente no momento está circulando com A, né? Temos também um roteiro que estou apaixonadíssimo e a gente vai tentar um edital agora, aqui do estado, para ver se consegue alguma verba para realizar. E o Bom Ar para alugar. Então, quem quiser alugar Bom Ar, você vai falar pelo Instagram, no direct da Sétima Arte do Vale e desfrutar do curta. E ontem a gente lançou um trabalho que eu trabalho em hospitais como palhaço, produzo Doutores de Alegria, e não tem como não levar os LGBTQ+, mas também para criança, né? Então, meu palhaço é quase uma drag para criança. E ontem a gente lançou um trabalho muito fofo, muito em homenagem à criança viada que eu fui. Muito lindo. Quem quiser também conferir isso eu acho que pelo Instagram da Sétima Arte tem um link do meu Instagram e tá lá. Mas vocês ficam em casa experimentando? Eu imagino assim, vocês ficam experimentando, fazendo coisas, desenvolvendo, né? Porque, imagina, trabalhando junto, morando junto. Só quando a gente briga, né?
Não, mas é isso, assim, a gente tem, o meu terapeuta fala muito, bordas, as bordas, tipo, respeita as bordas, o que é trabalho, o que é o casal, porque senão a gente vai estar experimentando o tempo todo, assim, a gente vê uma luz, aí, ai, essa luz fica bom pra gente fazer tal cena, então, Por mim, eu já quero gravar toda hora, assim. Por mim, tá... mas é uma pesquisa muito contínua, saca? A gente tenta buscar tanta essa fotografia poética dentro da nossa casa, saca? Tanto que a gente gravou. E para onde a gente vai gravar, né? A gente gravou na casa de uma amiga da gente e ela disse, nossa, depois vocês passaram por aqui e gravaram, eu comecei a ver minha casa de outra forma, né? Isso pra gente também foi bem bacana, mas o experimento está muito presente, assim, eu sou do teatro, sou ator, e o Will é bem de cinema, e ele agora está me ensinando a mexer em câmera, essa parte técnica, porque só somos nós dois, então... Mas teatro já virou audiovisual, né? Não adianta, nessa pandemia, daqui para frente, esses formatos são todos híbridos, né? Teatro e audiovisual, né? Talvez cinema, mas teatro é uma arte audiovisual, né? E hoje em dia, né? Eu digo hoje em dia, né? Mas eu acho que vai ser influenciado muito por isso mesmo daqui para frente, né? Isso. Tinha uma coisa interessante, assim, que obviamente a gente está fazendo uma amostra que é para o Scruff, né? Que é um aplicativo de encontros para o público gay. Tinha essa questão que foi um pedido, na verdade, do pessoal do Scruff, que foi para fazer uma amostra LGBTQIA+, não só gay, né? Mas tem isso, então acho que tem lá tem acho que o bonde, né? Que tem uma galera ali mais queer, né? Que acho que se coloca de outras coisas. E aí o Silvinho, eu fui entrar no seu perfil e você está agora, eu não tinha visto antes, você tá ali se colocando como não binário, né? Quando você se coloca como não binário, talvez o filme não seja mais gay a essas alturas do campeonato, né? Porque você perde o rótulo da relação. Você está falando do Alano? Não, tô falando de você, né? Tá. O personagem é um homem, né, cis, gay, mas eu tô falando em relações onde você tem uma pessoa não binária, quando você está envolvido com um homem, né, cis, não é mais uma relação homossexual, né? É verdade, porque isso foi uma descoberta tão recente, foi bem agora desse período, né, da pandemia. Quer dizer, uma coisa que não foi nenhuma descoberta, né? Porque é uma coisa que eu sempre lidei com isso, né? Assim, a minha vida inteira, só que você acaba me colocando meio que para debaixo do tapete, e aí rolam umas crises assim, tipo, existenciais, você procura algumas pessoas para conversar, e as pessoas falavam, mas você não, sabe, você é uma trans frustrada, porque, sabe, eu falei, mas eu não quero ser mulher, sabe, mas eu não me vejo como homem, quando eu me afirmo como, eu acredito que eu estou falando uma mentira muito grande, sempre foi assim, porque eu vi amigos meus que são gays, mas que se dizem homens, que se afirmam como homens que são homens, entendeu, assim, então é tranquilo para eles falar isso. Para mim sempre foi uma dificuldade, eu sempre achei que eu estava dizendo uma grande mentira, né, assim, mas fui levando, né, aí a gente veste a roupa da bicha afeminada e vai-se embora, né, você não vai arranjar problema mais do que você já tem, né, só que aí eu conversando com uma pessoa muito querida minha, né, querido no caso, Kiriti, que é lírio negro, só que luta absurdamente com relação a isso. Eu estava naquele momento, assim, foi no ano passado, porque eu acredito que para todo mundo, deve ter mexido com todo mundo, né? Assim, a gente ficou muito com a gente, né? Para tudo e você está diante da tua vida, da tua real, não tem como você fugir, você não tem para onde correr, né? Então, assim, não que eu sempre procurei, vamos dizer assim, trilhar esse caminho comigo, mas a gente corre muito, a gente não tem tempo, e agora a gente tinha tempo. Então, nossa, eu afundei numa depressão, numa coisa ruim, sabe? E eu conversando com crises de choro, aquela agonia, ela falou, seu problema é que você é uma questão de identidade, sim. Você é uma pessoa não binária, você tem que aceitar aí. Sabe quando aquela luz que dá, que você diz, meu Deus, eu sou uma pessoa não binária, eu não sou uma mentira, sabe? Eu não sou uma mentira. Eu existo, eu tenho existência. Então, isso foi muito significativo para mim, sabe? Eu ainda estou nessa fase de descoberta, ainda estou estudando sobre isso, mas eu quero levar isso adiante.
sabe? Eu acho que isso é muito importante, vai ser muito importante para mim, para me encontrar e buscar outros caminhos também, até na arte mesmo, né? Uma coisa que eu sempre tangenciei um pouco, eu sempre fiz personagens femininas e sempre tive essa relação com não estar, sabe? Não querer me enquadrar em nada, não querer estar em nada, não, sabe? E quando eu fazia personagens femininas, as pessoas é uma mulher. Quando eu fazia, não, você não vai conseguir fazer um homem, eu fazia, ele conseguiu fazer um homem, porque, sabe? É como se você estivesse ali naquele... Tem a ver com a sua história, você não sabe que tem, então você vai trilhando aquele caminho, você vai descobrindo referências, vai juntando ali aquela coxinha de retalho e vai formando. Então, estou nesse processo e estou muito feliz. Não estou nessa coisa de sair gritando. No começo eu fiz isso, eu participei até da semana do Orgulho Não Binário, gravei um vídeo falando sobre isso, escrevi e tal, foi bacana. Mas eu digo, não, acho que o momento agora é de pensar mais e procurar, é uma coisa minha comigo mesmo, entendeu? Mas eu estou muito... Eu acho que é bom a gente se descobrir, a gente ver que a gente não chegou no final, né? A gente, sabe, eu já estou com mais de 40, estou me permitindo ser eu com uma coisa que eu não sabia nem que eu era, que era possível ser assim, né? E eu sou assim. Essas descobertas, elas antigamente aconteciam mais frequentemente. Eu tenho alguns amigos que se descobriram gays depois dos 40. Hoje eu acho que tem essa questão da orientação sexual, então, né, imagina, na nossa bolha está um pouco mais tranquila. Eu acho que a gente começa a questionar essas questões mesmo na identidade de gênero, são outras questões, né? Dá para evoluir. Isso, André. E vocês não têm noção, gente. Quando você estudar e pesquisar sobre isso, não existe vamos dizer assim, uma bibliografia vasta ainda, né? A gente está descobrindo isso ainda. Poucas pessoas escreveram sobre isso, mas do que eu cheguei, eu li alguns teóricos, 2 teóricos, e, poxa, a infinidade de possibilidades de existência, sabe? Que às vezes você nem sabe. Era isso que acontecia comigo. Eu nem sei que eu sou assim. Eu achava que era uma mentira. Apenas isso, entendeu? Assim, que eu não tinha. Mas eu vou levando essa mentira, né? Não dizem que eu sou porque dizem que a gente é, né? Você é viado, você é uma bicha, você é uma afeminada, as pessoas vão dizendo o que é que você é, e você vai engolindo aquilo, descendo de goela abaixo, e vai vivendo, porque já é difícil a gente ser uma gay afeminada e conviver dentro da sociedade, ser aceito, e, sabe, no Nordeste do país, que é foda, entendeu? Mas, pô, sabe? Foda-se, eu tô nem aí agora eu quero trabalhar isso comigo. Eu quero que se foda, sabe? Eu não vou... Imagina, agora, né? E é bom, porque com 20 a gente faz muita merda, a gente tá muito cabeçada, é um trem desgovernado, mas agora com 40, não, a bicha já sabe, né? As cobras já sabem onde é que se mete ou não. Tem tudo isso, né? Eu vou fazer uma muito bom falar sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que nosso tempo tá acabando aqui pro Washington e pros meninos do Sétima Arte. Vocês fazem, né, são gays, fazem filmes com essa vivência, né, gay. Já pensam fazer outras histórias não gays? Vocês acham que isso tem uma verdade, né, no final das contas? Eu gosto que já fez, né, documentário, fez outras coisas, tem uma verdade ali também, mas tem interesse? Dá, né? Porque todo mundo é talentoso, mas tem interesse? Não, tem interesse, claro. E como roteirista eu faço muitas coisas que não são LGBT, né, em televisão, mas assim, quando vem essas ideias dos projetos próprios, é muito nosso, né? Vem uma coisa assim, uma urgência, tanta coisa para falar, tanta coisa que a gente vê e quer contar. Então, 99% do tempo eu estou pensando em projetos que são LGBT e que tem a ver com a nossa história, sabe? Mas eu acho que nesse momento de vida, assim, nesse momento que a gente vive também como país, é essa urgência, é isso que para mim é mais importante quando eu penso nos meus projetos pessoais, assim. Boa, rapazes. Olha, como projeto pessoal, eu também, assim, eu estou bem fiel ao LGBTQI+, assim, até para criança eu coloco esse universo, até porque, sei lá, eu sempre fui um artista muito de dentro para fora, então de dentro para fora sai muito essa minha infância reprimida, essa criança maltratada, essa é uma voz grossa que foi posta na infância, que tem que falar grosso. Sou do interior de Arco Verde, sertão, então mas lógico que enquanto artista, ator, eu não estou fechado para fazer outros trabalhos. Agora, para meus projetos pessoais, para mim eu não vejo outro universo a não ser o meu universo. Não tenho tempo para fazer outras coisas, é muita coisa na vida, então é esse universo mesmo.
Muito bem. Nosso tempo está acabando, o Instagram vai derrubar a gente aqui daqui a pouquinho. Queria só dizer que, assim, que não é à toa que a gente ouve esses depoimentos aqui, que são filmes que têm verdade, né, nas histórias, mesmo histórias, por exemplo, no caso do Washington, que não é ele ali na frente, né, mas você vê que a história está contando uma história dele também, a gente sente isso. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo, ao Luiz que estava aqui também com a gente, fazer o convite para todo mundo para assistir. Ainda tem mais uns dias, acho que tem mais uns 10 dias, a mostra Curta UF está lá no Scruff Brasil. Assiste, que são muito orgulhosos dessa seleção aí que eu propus, desses curtas incríveis brasileiros, mostrando aí a nossa realidade, né? Porque são curtas muito, muito atuais, o mais antigo, eu acho que é o Alan, que é de 2019, e acho que o Bond também, que é de 2019, mas são todos muito frescos, contando histórias muito atuais da gente. Quero agradecer a todo mundo. Eu sei que já está rolando, está rolando aí já até uns crunches, aí está rolando umas paqueras aqui no bate-papo. O pessoal pode seguir lá no Scruff mesmo, os papos. E essa conversa vai ficar gravada aqui, você pode assistir. Rapaz, pessoal, muito obrigado, André. Alegria. Obrigado, André. Beijo. Tchau. Beijão. Valeu. Tchau, tchau.